Verdade. Agora, Clodomir, antes da gente entrar nesse assunto mais a fundo a respeito de como Medellín saiu de uma cidade super violenta para uma cidade referência, que já ganhou prêmios e Sim. tudo, eu queria também que o pessoal entendesse qual é essa relação entre urbanismo social e as práticas arquitetônicas. É, veja bem, Luciana, a gente sempre separa, a gente tenta segmentar a arquitetura do urbanismo, né? A arquitetura, a arquitetura está dentro do urbanismo, no sentido de você melhorar a situação edilícia das comunidades. O que o Murilo falou é o seguinte, a gente tem que estar preocupado, quando a gente fala de urbanismo, a gente faz urbanismo para a sociedade, Sim. né? Então, você Para faz servir o próximo, para servir, então a sociedade, né? a gente tem, a gente sempre diz, tem duas formas de você trabalhar. Uma, não é com um papel em branco ou você fazer um rascunho em um papel que já existe um desenho. Então, a gente tem um dos maiores exemplos de, de urbanismo que a gente pode trabalhar é um urbanismo que foi feito em Brasília, né? Tá Foi tudo certo, foi planejado. planejado, uma cidade planejada. A gente pode concordar ou não com o urbanismo. Já existem críticas desde 1960, né, que existe várias críticas ao movimento moderno, à arquitetura moderna e ao urbanismo moderno. Né, como diz Murilo, que segregou bastante. Você segregou, não que a cidade tenha sido pensada para o rico, mas ela segregou em espaços, né, ela criou as cidades satélites, ela criou, Isso não é um né? movimento natural das cidades não acabar com a classe social querer se segregar mesmo? Olha, aqui em 1930, Não que seja certo ou errado, é, mas é um movimento que costuma a acontecer. gente tem. Isso aconteceu, isso aconteceu num período de menos de 80, 70, 80 anos. A gente, para você ter uma ideia, na década de 30, na década de 40, a sociedade brasileira, 80% da população vivia na área rural. Né? Então, Poxa. na área rural, o país era rural. Então a Sim. gente só começa a virar um país industrializado exatamente na época da década de 60, com Juscelino, né, e as políticas, um pouquinho com Getúlio, mas isso estoura na década de 60. O que é que acontece na década de 60? A gente, Recife, Olinda, a região metropolitana era pequenininha. E aí, com a década com essa grande imigração que ocorreu, essa periferia, essa população da área rural chegou aqui, não tinha onde morar. Tinha, né, o Estado não tinha como fazer, E né, cresceu crescer desordenadamente? desordenado. Então, o Estado, a população ficou nas franjas da cidade e, na época, o governo militar criou vários conjuntos habitacionais para alocar essa As população. Coabs, Exatamente. né? Então, Sim, criou, sim. né, os bairros em Olinda, você tem Jardim Brasil, Rio Doce, Ouro Preto, Vila Popular, né? Aqui no Jabotão você tem os bairros da Que a maioria Muribeca. era pé de caixão, não é isso? E você. Não, muita Não? residência. Na década de 60, residência. É. A verticalização ela só começa a partir da década de. Final da década de 70, final da década de 80, porque você começa a diminuir, você começa a faltar espaço. Então aí você cresce para o lado de Paulista, você cresce para o Lima, sempre com habitação. E aí, quando você começa a fazer, o governo está dando casa, aí as pessoas dizem, "Oxe, agora eu vou embora para Recife arranjar uma casa." Né? A situação, meu amigo veio de Orobó, Cabrobó. de Cabrobó. Cabrobó, Ó, né? Pegou essa onda, estão dando, né? Recife está melhor. Então as pessoas, o interior naquela época não tinha absolutamente nada, né? Sistema de saúde não funcionava, não tinha então, para ter uma educação, vida melhor, né? tinha que vir Para para ter a o melhor, você tem que vir capital. para a capital. Isso aconteceu, né, em todas a maioria das capitais brasileiras. E aí o que é que acontece? O urbanismo, ele, no caso de Recife, que é uma cidade bem antiga, né? A gente tem um plano de Peters Post de 1640, né? Que era só o bairro de São José e o bairro do Recife. A Boa Vista, para você ter uma ideia, o Derby é de 1900. Boa Vista, a ampliação da Boa Vista é depois de 1900. A gente tem 100 anos. Imagina como a cidade cresceu nesses 100 anos. Ela explodiu. E aí, quando a gente. Os planejadores urbanos, eles sempre vão trabalhar tentando mitigar os problemas. Não é? Ele não faz o planejamento urbano, não prepara a cidade para receber, porque não tem como fazer isso. Sempre trabalha atrás, tentando resolver os Por que problemas. não tem como
resolver isso? Não tem, então, como planejar? Tem. Sim, você tem como planejar. Então, mas, por exemplo, a área do Paiva Toda toda planejada. planejada. Tá certo? Você tem como, tem alguns redutos ainda que você tem espaço para planejar. Mas o que já tem aí, o que Não- já não existe, tem. onde a Aí, gente como é que já a gente- mora. Aí é como é que a gente entra em outro trabalho. A gente vai Aham. fazer um trabalho de reabilitação urbana, de urbanização, não é de requalificação urbana. Isso. Você começa a trabalhar dessa forma. E aí o que Murilo fala é o seguinte: quando você faz essa reabilitação, né, essa reabilitação tem que ser feita, né, com a sociedade, com participação popular, protagonismo de quem mora lá, não é? Para ele ter para ele se sentir pertencente ao lugar. Então, o morador ele tem que É. fazer parte Claro de tudo disso. isso. De tudo Aí isso, você vê, ser ouvido. quando ele não se sente parte e não trabalha e perde essa questão do pertencimento, entra um outro processo que a gente chama aqui no Brasil de gentrificação. Como ele não se sente protagonista, nem pertence e não pertence àquele lugar, ele vende aquilo que o Estado deu para ele. Então é o que acontece muito, o Estado urbanizou tudo, não é? Organizou, ele diz, agora eu vou subir o meu valor da minha casa, eu vou vender e vou voltar para outra área. Portanto, isso não é nada, E isso né? prejudica em algo. Prejudica o urbanismo porque ele vai ocupar uma outra área, não é? Que é geralmente degradada, que não tem essa qualidade urbana, não é? E aí, quando você desenvolve esse trabalho com a comunidade, você faz esse trabalho de inclusão, esse trabalho de educação da comunidade, que ele descobre que ele é importante para a comunidade, que aquela área vai ficar uma área boa para ele desenvolver, porque vai ter escola para os filhos dele, né? Porque você vai ter esporte, você vai poder desenvolver, aí ele fica na área. Não é? Então, não é só uma casa, não é só. Não. É tudo Por que isso tem que ao Claro, redor. o urbanismo isso. social não é É só só a Sim. casa. não é só a planta, E não a- é só não é só o sítio, como a gente É. fala, né? Aham. Ele tem uma coisa por trás, ele tem toda uma requalificação urbana, né? E você organiza a cidade, você cria os espaços culturais, as bibliotecas, as Isso. quadras esportivas, né? E aquela população fica naquele local, com todos esses equipamentos urbanos. E aí, eu quero saber agora, eu quero que vocês fiquem muito à vontade Tá, para falar, claro. quem quiser Pois não. falar, tá? E aí, e agora?